Olá, eu sou Georgia, graduanda do curso de Ciências Biológicas da UEPB. E hoje, junto com a minha colega Jéssica, nós vamos ministrar uma aula sobre organelas citoplasmáticas. Mas antes de começar, vamos fazer uma revisão sobre célula. Durante muito tempo, as pessoas não faziam ideia da existência das células. Somente com o avanço da ciência, foi possível conhecer a célula e questões relacionadas à sua composição e ao seu funcionamento. A descoberta da célula se deu com a invenção do microscópio. O primeiro material observado foi a cortiça, pelo cientista inglês Robert Hooke. Ele observou que a cortiça apresentava vários poros microscópicos. A isso, ele deu o nome de cell, que significa cavidade. Daí surgiu o termo célula, que nós utilizamos hoje. Mas o que de fato são células? Células são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Basicamente, as células são compostas por uma membrana celular que delimita e dá proteção à célula, por o citoplasma, que é o que preenche a célula e contém as organelas, e é formada também por um núcleo, que é o que contém o material genético dessa célula e é responsável pela reprodução. Sabendo disso, as células podem ser de dois tipos, procariontes e eucariontes. As células eucariontes apresentam um núcleo envolvido por uma dupla membrana, possuem estonas associadas ao DNA e possuem também uma quantidade razoável de organelas membranosas. Esse tipo de célula está presente nos animais e nas plantas, por exemplo. Já as células procariontes não possuem envoltório nuclear, o que acaba deixando o material genético dessa célula disperso pelo citoplasma. Esse tipo de célula também não apresenta estonas e não possui organelas envolvidas por membranas. Essas células estão presentes nas bactérias. Relembrou? Então vamos começar. Em continuidade, as organelas citoplasmáticas são estruturas responsáveis por realizar funções que possibilitam o funcionamento da célula. Dependendo do tipo de célula e do organismo, determinadas organelas podem ou não estar presentes e se apresentar em maior ou menor quantidade. Ou seja, a presença ou a ausência de certas organelas e sua quantidade no interior celular varia de célula para célula, de acordo com o tipo celular e do organismo que a contém. A membrana, as organelas membranosas, delimitadas por algum tipo de membrana, que são os cloroplastos e os retículos, constituem 40% do volume celular total. Já entre as organelas não membranosas, aquelas que não possuem uma membrana lipoproteica circulando a sua estrutura, estão os ribossomos e os centríolos. E também podemos observar que existem organelas que são comuns a todos os organismos eucariontes. E existem organelas que ocorrem em um tipo de reino de ser vivo e em outro não. Por isso eu coloquei as imagens de uma célula eucarionte vegetal e uma célula da eucarionte animal. A membrana plasmática, ela está em todos os tipos de célula. Ela é formada por lipídios e proteína. E sua principal função é separar o meio extracelular do meio intracelular, fazendo assim um controle do que entra e do que sai da célula. Nas plantas, a célula, além de ter a membrana plasmática, ela também tem a parede celular, que a reveste externamente e é formada por celulose. E a parede celular deixa a célula mais resistente, evitando assim a ruptura pela entrada de ar. No citoplasma, existem organelas que são comuns às células eucarionte vegetal e eucarionte animal, como os ribossomos, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático não granuloso, peroxissomos, mitocôndria e complexo de Golgi. Como é a
havia falado para vocês, tem organelas que são exclusivas de células eucarionte animal, como os lisossomos. E existe também organelas que são exclusivas de células eucarionte vegetal, como os plastos e os vacúolos. Então, essas organelas, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos. Vai depender da sua principal função. Elas podem ser de construção, de energia e de movimento. De construção, elas sintetizam, armazenam e transportam macromoléculas. Vou dar o exemplo de algumas organelas, como os ribossomos, complexo golgiense, peroxissomos, glioxissomos, retículo endoplasmático não granuloso, retículo endoplasmático granuloso e entre outras organelas. Já de energia, elas vão fornecer energia à célula, como mitocôndria e cloroplastos. De movimento, vão fornecer movimento à célula, como os centríolos, os cílios e os flagelos. Então, vamos falar especificamente agora dos ribossomos. Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteína. Então, ele é formado por proteína, um tipo especial de ácido nucleico e RNA-R, o RNA ribossômico. Os ribossomos são as únicas organelas que estão presentes tanto em células procariontes como em células eucariontes. E são formados por 2 subunidades de tamanhos e densidades variados ou diferentes. A subunidade maior e a subunidade menor, como vamos ver aqui na imagem. Aqui em cima está presente a subunidade maior do ribossomo. Aqui a molécula de RNA mensageiro e aqui bem embaixo a subunidade menor. A principal função dos ribossomos é a síntese de proteína. Mas para que isso ocorra, é necessário que os ribossomos se associem à molécula de RNA, formando assim cadeias polipeptídicas. Quando isso ocorre, os ribossomos são chamados de poliribossomos ou polissomos. Agora vamos ver aqui a imagem da síntese de proteína. Aqui, no início, começou a formação da proteína, mas você já consegue ver a subdivisão ou as subunidades do ribossomo e a molécula do RNA. Já no final, está a proteína já concluída a síntese de proteína. Vou falar agora sobre o retículo endoplasmático. Ele constitui um sistema de membranas complexo de tamanho variado. Se a gente fizer um corte na transversal, dá para perceber que são formados por 2 membranas paralelas, separadas por um espaço estreito. E a quantidade de retículos vai depender de célula para célula, porque vai ser de acordo com o tipo celular, atividade metabólica e estágio de desenvolvimento. O retículo, ele apresenta-se sobre 2 unidades, ou sob 2 formas: retículo endoplasmático granuloso e retículo endoplasmático não granuloso. O granuloso, também conhecido como rugoso ou retículo granular, ele possui aderido às suas membranas ribossomos e ele atua também na produção de certas proteínas no citoplasma. Mas vale ressaltar também que ele é bem desenvolvido de células glandulares que sintetizam hormônios e enzimas que vão atuar fora da célula. Já os retículos endoplasmático não granuloso, também conhecido como retículo endoplasmático liso ou agranular, não possui ribossomos aderidos à sua membrana e constitui-se na forma de tubo. Dentro desses tubos, tem enzimas que são capazes de sintetizar diversos tipos de lipídios,
como da membrana e de esteroides. Ele também é responsável por desintoxicar o organismo, transformando substâncias tóxicas como medicamentos em substâncias menos tóxicas, assim facilita a sua excreção, vai deixá-la mais rápida. No fígado, ele realiza o processo de glicogenólise, que é um processo na qual a glicose ela vai para o meio extracelular, aumentando assim a glicemia. Já no músculo, ele é bem desenvolvido e atua como um reservatório de íons de cálcio, que são necessários para o mecanismo de contração muscular. Bom, a nossa aula chegou ao fim. Vocês viram nela algumas organelas que estão presentes em células procariontes e células eucariontes. Lembrem-se da atividade que foi passada e nos encontraremos nas próximas aulas. Tchau!